E hoje a gente vai continuar com a trilogia do Lugar Mais Sombrio. Vamos falar do volume 2, Pontos de Fuga, aqui no Entre Pontes. Então, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que a gente consiga dar continuidade nesse projeto que é tão importante para a gente. E hoje a gente vai falar então do volume 2 dessa trilogia, O Lugar Mais Sombrio, que é o Pontos de Fuga. Semana passada eu falei do volume 1, A Noite da Espera, em que a gente acompanha então a história do Martim. Martim, que é filho do Rodolfo com a Lina, e nesse primeiro volume a gente já vê ele no exílio lá em Paris, mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhando o passado dele. Então a gente pega ali ele na infância, como que era essa relação dele com o pai, com a mãe. A gente vê o momento da separação dos pais e a gente acompanha então a saída do Martim de São Paulo para Brasília, onde ele vai morar só com o pai. A gente vê o amadurecimento do Martim em todo esse volume 1. No volume 2, a gente já acompanha esse Martim mais maduro. Se no volume 1 a gente está vendo a saída dele de São Paulo para Brasília, no 2 a gente vê o retorno dele, saindo de Brasília e voltando para São Paulo. Só que essa volta não é exatamente por vontade dele, não. Acontece uma situação e o Martim se vê obrigado a sair de Brasília e retornar para São Paulo. E aí, nessa saída, ele vai com uma culpa muito grande por causa dessa situação que aconteceu, e além da culpa, ele vai com essa dor de deixar para trás a Diná, que é esse amor do Martim que ele conheceu em Brasília. Então, nesse retorno dele para São Paulo, novos personagens são inseridos na história, mas sem perder os laços com os personagens antigos. Então, a gente vê uma mescla dos personagens de Brasília, dos amigos dele de Brasília, com esses amigos que ele fez agora em São Paulo. Além disso, a gente continua acompanhando essa saga do Martim atrás da mãe dele, que segue desaparecida. E aí ela segue desaparecida e, diferente do primeiro livro, em que ele recebia as cartas dela, no segundo livro tem um silêncio. E esse silêncio, ele é pior do que qualquer fala que pudesse acontecer ali. Então a gente vê o Martim se torturando do porquê. Por que desse silêncio dessa mãe? Por que essa mãe não aparece de novo? Por que essa mãe não dá um sinal de vida? Por que essa mãe não entra em contato com ele? O que está acontecendo que está impedindo essa mãe de entrar em contato com o Martim? Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando como está a vida dele no exílio. Então a gente vê o Martim no exílio, no hoje dele, e a gente vai acompanhando o passado dele através, do diário dele, do que ele vai escrevendo ali. Com a entrada desses novos personagens, há também a entrada de novos pontos de vista. Então a história vai se desenvolvendo e a gente vai tendo outros olhares sobre aquela história do Martim. Eu já falei com vocês nos outros 3 livros do Milton Ratum que a gente fez aqui. O Dois Irmãos, Os Cinzas do Norte e o Relato de um Certo Oriente. Inclusive, se vocês ainda não viram esses vídeos, vou pedir a Larissa para deixar um cardzinho aqui para vocês ir lá e assistir. E nesses livros chama muito a minha atenção a forma como o Ratum vai escrevendo e a gente vai entendendo o personagem pela voz do outro, de outros personagens. Nesse livro, não. Nesse livro, o Martim tem uma voz muito ativa. Então, é como se a coluna central da história fosse o diário dele, e a gente acompanhando, né, tanto o que ele escreveu no passado, como o que ele está escrevendo agora no exílio, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando cartas e relatos e diários de outros colegas dele daquela situação. Então a gente tem o olhar dele daquilo que está acontecendo e a gente tem o olhar dos outros que estão de fora de como que eles estão vendo o Martim naquela situação. Então há essa mistura de olhares ali dentro dessa história que vai acontecendo e que a gente vai acompanhando atrás dessa mãe. Não só atrás dessa mãe, mas uma busca do Martim por ele mesmo. Quem que ele é?
como que ele se constitui dentro desse jogo todo, dentro dessa organização familiar e de amigos, como que ele vai se constituindo ali. Uma coisa que é muito interessante nesses livros é a forma como o Hatoum coloca as coisas no subentendido, no não dito. No Relato de um Certo Oriente, eu falei que toda vez que eu li esse livro, e no final a palavra que ficava na minha cabeça era sempre decadência. Tanto no volume 1 quanto no volume 2, O Lugar Mais Sombrio, a palavra na minha cabeça, e na verdade não é a palavra, né? A expressão na minha cabeça é não dito. Tem muito do não dito ali. A mãe não fala, a mãe não aparece, ou às vezes o que ela fala na carta não é exatamente o que ela está querendo dizer, ela não pode falar tudo, ele também não pode contar tudo, o pai sempre tem alguma coisa escondida, os amigos dele, né, o dono da livraria que ele vai trabalhar, tem sempre alguma coisa escondida ali no porão que ele não pode entrar, então tem sempre não ditos. A avó, o tio, toda a história dele é muito marcada por esses não ditos. E é interessante que os não ditos vêm até na escrita do Milton nesse livro. Porque, por exemplo, o livro se passa no período da ditadura. E ele não precisou, em momento nenhum, descrever nada, nenhuma cena muito trágica, né, ou muito cruel com relação às torturas que aconteceram no período, para a gente entender o que estava acontecendo ali, para a gente sentir aquela dor, para a gente sentir aquela angústia. Inclusive tem uma passagem com Diná que me deixou muito impressionada, assim. Como que com uma frase o Milton conseguiu fazer com que a gente sentisse exatamente o que a Diná passou. A gente entendeu naquela frase curta tudo o que aconteceu com ela, sem precisar ficar ali esmiuçando e detalhando e trazendo a coisa dessa forma. A maneira como ele vai conduzindo a história, a gente vai sentindo. É como se ele gritasse o não dito. Então o não dito tá ali o tempo inteiro. O não dito tá ali constantemente na escrita dele, constantemente na história do Martim, na história dos outros personagens também, mas ele grita de alguma maneira esse não dito pra gente. Ele expõe esse não dito. E aí, no primeiro vídeo que eu fiz, eu cometi um erro. Eu falei que eram 2 livros, mas não, gente, é uma trilogia. Tem o terceiro, que é o Dança de Enganos. E aí, semana que vem, eu vou finalizar essa trilogia do Milton Hatoum com o Dança de Enganos. E a gente vai entender um outro ponto de vista. Então, se até agora a gente viu a história contada pelo Martim, pela visão dos amigos do Martim, no Dança de Enganos a gente vai acompanhar essa mesma história, mas contada por uma outra pessoa. E se você não quer perder a finalização dessa trilogia, é só seguir o Entre Pontes, curtir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque vocês sabem, né? Se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para poder te ajudar nesse encontro maravilhoso. Até semana que vem com Dança dos Enganos.